Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje falaremos aqui sobre a radiciação. Bom, primeiramente vamos analisar aqui o conceito de radiciação. Isso é o seguinte, é a operação que permite descobrir qual o número que multiplicado por ele mesmo uma determinada quantidade de vezes dá um valor que conhecemos. Como assim? Para entender melhor o conceito, vamos analisar um exemplo aqui abaixo. Diz assim no exemplo: qual é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá como resultado 8? Bom, o número, dá até para a gente analisar de cabeça, né? O número é o número 2, porque 2 vezes 2 vezes 2 resulta em 8, ou seja, 2 elevado ao cubo é igual a 8. Eu coloquei aqui essa potência 2 ao cubo porque a potenciação é a operação inversa da radiciação. Vejam bem, assim como lá nas operações básicas, adição, subtração, multiplicação e divisão, tem as operações inversas, por exemplo, multiplicação é a operação inversa da divisão, aqui também temos operações inversas. No caso aqui, a radiciação é a operação inversa da potenciação, ok? Agora sim, na forma de raiz, nós teremos o seguinte, raiz cúbica do número 8. Resulta em quanto? Vimos que resulta no número 2. Aí assim, os termos da radiciação é este. Ó. Nós temos o índice, que fica aqui em cima, o índice do radical, que no caso aqui é o 3. O número que fica dentro aqui é chamado de radicando. Esse símbolo é chamado de radical, viu? E o resultado é chamado de raiz. É por isso que a gente pergunta assim, qual é a raiz quadrada de tal número? Qual a raiz cúbica de tal número? Porque o resultado é chamado de raiz. Agora sim, dá para a gente entender o conceito. Ó. A gente tenta descobrir qual o número multiplicado por ele mesmo, uma determinada quantidade de vezes, dá um certo valor. No caso aqui o 2. Ó. O 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes resulta em 8. Então, raiz cúbica de 8 é igual a 2. Agora sim, Ulisses, tem outra forma de encontrar esse valor? Tem sim. Nós podemos fatorar o número 8, o radicando. Então, devemos fatorar o radicando, beleza? Esse processo de fatoração é o seguinte, a gente vai pegar aqui o radicando, que é o 8, e dividir por números primos, fatorar em números primos, né? O primeiro primo aqui que dá para dividir por 8 é o 2, né? O 8 é divisível por 2, e dá 4. Continuamos a divisão por 2. 4 dividido por 2 dá 2, e 2 dividido por 2 resulta em 1. Quando chega em 1, acabou a fatoração. Como a gente quer aqui ó, a raiz cúbica de 8, né? Então temos que agrupar aqui os fatores em grupos de 3. A gente agrupou aqui, então ficou o próprio número 2. Então raiz cúbica de 8 é igual a 2, beleza? Note o seguinte, a gente pegou o número 8 radicando e transformou ele nessa fatoração aqui, ó, em fatores primos. Isso porque o número 8 é o mesmo que 2 vezes 2 vezes 2, né? E aí, a gente agrupou em grupo de 3 e tiramos o 2. Beleza? Agora, a raiz quadrada de 25. Pessoal, o detalhe aqui, quando não tiver nenhum número aqui no índice, então quer dizer que o número que está aqui é o número 2. Então, fica a raiz quadrada do número, viu? 25 no caso, então vamos fatorar o 25. 25 por 2 não dá, 25 dividido por 3 também não dá, e 25 por 5 aí dá. Então 25 dividido por 5 é igual a 5, e 5 por 5 dá 1. Acabou a fatoração. Então temos que agrupar aqui em grupos de 2, né? Porque é raiz quadrada, então tiramos o número 5. Então raiz quadrada de 25 é igual a 5. Isso porque 5 vezes 5 resulta em 25. Agora a raiz quadrada de 81. Novamente, como não tem o índice aqui, né? O índice do radical, então fica subentendido que é o número 2. Vamos fatorar 81. 81, primeiro primo, por 2 não dá, por 3 dá, dá. Dá 27, e 27 novamente por 3 dá 9, e 9 dividido por 3 dá 3, e 3 dividido por 3 dá 1. Beleza? Como a gente quer raiz quadrada, temos que agrupar aqui os fatores em grupos de 2. Então, vamos aqui, ó, pegar um grupo de 2, outro grupo de 2 e multiplicar esse número entre si. Né? Então, 3 vezes 3 resulta em 9. Então, raiz quadrada de 81 dá 9. Isso porque
9 vezes 9 é igual a 81. Agora, raiz quarta de 81. Raiz quarta porque aqui o índice é 4, beleza? Vamos fazer novamente esse mesmo processo. Fatorar o 81. Vamos fazer aqui embaixo. 81. Mesmo processo aí que a gente fez anteriormente. Dá 27. 27 dividido por 3 dá 9. Por 3, 3. E por 3 dá 1. Beleza? Agora, como a gente quer raiz quarta, nós temos que agrupar os fatores em grupo de 4. Ó. Temos 4 fatores, então tiramos aí o número 3. Então, raiz quarta de 81 dá o número 3. Isso porque 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, né? 4 vezes esse fator dá 81. Agora, raiz cúbica de 64. Vamos fatorar o radicando 64. 64 dividido por 2, né? Que é o primeiro primo. Aqui é par, dá para dividir por 2, então. Dá 32. Novamente por 2, 16. 16 por 2, 8. Por 2 dá 4. Dividido por 2 dá 2. E dividido por 2 dá 1. Acabou a fatoração. A gente quer o quê? Raiz cúbica. Então, vamos aqui juntar aqui os fatores em grupo de 3. Vamos lá. Pegamos 3. Novamente pegamos 3 vezes aqui o número 2. E aí, vamos pegar aqui, né? O número 2 e multiplicar por 2 novamente. 2 vezes 2 é igual a 4. Então, raiz cúbica de 64 é igual a 4. Isso porque, pessoal, ó, se a gente for fazer o inverso, 4 vezes 4 vezes 4, lógico que vai dar 64, beleza? Então é isso, pessoal. Essa aqui é a nossa primeira aula de radiciação. Teremos aí outra aula mais adiante, outras aulas, onde falaremos sobre as propriedades da radiciação. Espero que tenham entendido até aqui. Obrigado pela atenção. Até a próxima.